que eu tive um encontro foi ali com Jesus, entender que eu tinha um Pai, que eu tinha uma graça e que tinha o Espírito Santo. Fala pessoal, tudo bem? Que alegria poder recebê-los aqui no meu canal do YouTube para mais uma série de testemunhos andando no sobrenatural. Nós vamos ter uma série de vídeos nas próximas semanas falando do sobrenatural no natural. E é com muita alegria que eu tenho um convidado para lá de especial. É alguém que eu e a minha casa, a nossa igreja, amamos demais. Ele é casado, pai de 2 lindas filhas. Ele é graduado em Direito, Teologia, Administração e pós-graduado em Teologia Sistemática. Fora isso, tive o privilégio e a alegria de ordená-lo ao Ministério Pastoral. Ele e a sua esposa pastoreia a linda igreja Como no Céu. E ainda é um empresário do Reino de Deus. Com muita alegria, eu estou recebendo aqui pastor Juracy. Que honra poder tê-lo aqui para compartilhar daquilo que Jesus tem feito na sua vida, casa, família, ministério, em tudo que você tem colocado às mãos. A honra é minha, Senhor, um paizão, um presente de Deus na minha vida, junto com a Atos e tudo que o Senhor representa no reino de Deus. E também um privilégio poder compartilhar tudo que Jesus fez na minha vida até aqui, para que o testemunho ele alcance o propósito dele, que é edificar vidas, né? Então a gente celebra tudo que Jesus fez e isso nos enche de fé para tudo que ele ainda quer fazer na vida de cada um que está aqui nos assistindo. Poder receber o pastor Juracy aqui é uma grande alegria para esse tema específico, porque ele é alguém que tem experimentado o sobrenatural de Deus no natural, nas coisas comuns do dia a dia, e ele é uma prova viva de que o sobrenatural continua agindo ainda hoje. E eu quero começar perguntando quem era o Juracy antes de Cristo Jesus e o cuidado de Deus com a tua vida antes do encontro que marcaria a tua história para sempre. Bem, já vou entregar a minha idade, eu sou de 84 e logo após 3 anos meus pais se separaram e minha mãe, como muitas histórias, começa a enfrentar uma situação de vulnerabilidade e que ela se casa novamente e a gente vai morar, por exemplo, numa casa que era um barraco de lona, porque a gente não tinha condições de ter uma estrutura de madeira, por exemplo. E ali a gente passou um tempo até que nós fomos para essa casa de madeira, porém era na beira de um rio. E eu conto tudo isso para mostrar que em todo tempo o Senhor já estava com seus olhos, com seus ouvidos voltados para mim, para minha família. Em uma infância dos 5, 6 anos, muito difícil, lidando com questões de violência, condições de muitas vezes não ter mesmo o que comer, haver necessidade até de pedir comida na rua. A realidade de muitas crianças nesse contexto, né? Não é uma particularidade minha. E quando você mora também numa região muito perigosa, você lida com até assassinatos, né? Tive, né, a infelicidade de assistir mais que uma pessoa sendo assassinada em meio a esse contexto de vulnerabilidade. Mas quando eu fiz 12 anos, eu pude encontrar Jesus. Escola Bíblica de Férias, EBF. Como hoje, né? Criançada, era até no meio do ano também, na rua. Meu amigo há 30 anos, pastor Dário, me convida para a gente ter ali um tempo com as tias que estavam fazendo a EBF de sábado. E essa EBF era numa igreja próximo à comunidade que você morava? Próximo à comunidade que eu morava. As tias muito simples, com os fantoches, começaram a me falar de Jesus, começaram a falar de salvação, começaram a falar que aquela realidade a qual eu estava inserido não era o que Deus tinha para mim. Aí me vem aquela passagem de Lucas, quando Jesus envia os 70 de 2 em 2, eles voltam extremamente impactados com tudo que eles viveram de sobrenatural. E Jesus fala assim, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas por causa que o livro
por causa que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, o maior e primeiro sobrenatural que eu tive um encontro foi ali com Jesus. Entender que eu tinha um Pai, que eu tinha uma graça e que tinha o Espírito Santo. E claro que é só o início de uma jornada, né? Enfrentei uma dificuldade, de todo esse contexto de dificuldade, a maior que eu passei foi quando a minha família não aceitou eu me converter a Jesus. Por quê? Eles vinham de uma cultura nordestina muito forte no sentido católico. E eles não gostavam de crente, agora eles tinham um filho, uma criança de 12 anos, falando que era crente em Cristo Jesus. Sim. A ponto do meu padrasto até me colocar para fora de casa se eu não parasse de ir para a igreja, se eu não parasse de falar de Jesus. E eu não parei, né? E ele me colocou para fora. E aí o Dário, a família dele, me acolheu até que meu padrasto se acalmasse. E quando ele se acalmou, que me aceitou novamente, me colocou para dormir na garagem, que era uma garagem totalmente sem estrutura, onde ali aconteceu, por exemplo, um acidente de uma moto entrar na garagem enquanto eu dormia. Meu Deus. Uma pessoa foi assassinada na garagem, do outro lado do portão enquanto eu estava ali. Só que já não era mais aquela criança vulnerável que pedia comida na rua. Agora eu morava numa garagem, mas eu já tinha a vida eterna. Eu ainda não entendia, é claro, mas eu sabia que eu tenho crido e sabia que Jesus estava ali comigo, me protegendo, me confortando. E ainda quando criança, eu não tinha coragem, né? Mas ele era a minha coragem para lidar com tudo isso que sequer eu sabia administrar. Que quando você está numa situação de vulnerabilidade muito grande, o seu cérebro programa que aquilo é normal. Mas Jesus vai nos lavando, né? Para a realidade do céu. Tá, agora, diante de todo esse contexto de infância, de dificuldades, é muito notório ver, embora você ainda não tivesse entregado sua vida para Jesus, a manifestação do sobrenatural de Deus. Sim. Porque eu fico pensando quantos livramentos Sim. o Senhor deu, não apenas para você, mas também para a tua família. E porque, no modo geral, a gente fala do sobrenatural, a manifestação sobrenatural, acontecendo só após a conversão. Sim. E a gente se esquece de analisar que o sobrenatural, a soberania de Deus, o amor de Deus, te alcançou em diversos momentos, né? Mesmo sem que você não tivesse entregado sua vida para Jesus, o cuidado de Deus com Sim. você, com a tua casa. Porque, por exemplo, uma criança passar fome, não ter o que comer, ter que pedir comida na rua e alguém se encher de compaixão e dar um alimento, é um sobrenatural de qualquer forma. Sim, sim. E fora os livramentos de morte mesmo, né? Eu lembro uma vez que um traficante me sequestrou ali na rua e ele começou a subir o morro comigo nas costas. Meu Deus. E ele acusava que eu tinha roubado droga dele. Só que ele estava me confundindo. E aí vai subir no morro falando que ia me matar. E eu pedindo socorro, eu devia ter uns 6 anos, por aí. E aí vem uma irmã, uma crente em Cristo, que era a mãe do meu amigo. Uma senhora, famosa do coque. Sim. E ela para aquele traficante e fala, o que você está fazendo com ele? Não, quem roubou minha droga, não sei o quê, tem que pagar ou ele vai morrer. E ela fala para ele, não, eu conheço ele estuda com meu filho, você me faz o favor de soltar ele agora. Uau. Ela me pega pela mão, me tira das costas daquele homem e me leva para casa. Ou seja, a vulnerabilidade é para a questão social, não para Deus. É verdade. A gente livra da morte, ele alimenta o órfão e a viúva. Muitas vezes a gente lê isso na palavra, mas quando você vive... É diferente. É bem diferente. Você vive sobre o órfão e a viúva ser alimentado, cara, é muito sobrenatural. Quantas vezes eu fui pedir resto de feira e alguém me deu não o resto, mas algo que ele comprou e me pagou. Eu ia pedir os pães que sobrava na padaria
e alguém falava para mim assim, pode escolher o que você quiser. E em todo tempo o Senhor me guardou de tal forma que eu nunca também tive, por exemplo, experiência com droga, experiência com prostituição, experiência com violentação, que era tudo meio que fazia parte daquele ecossistema, né? Então, quando as pessoas falam que o meio influencia, claro que tem sentido, mas se você volta os seus olhos para Cristo, o meio não é mais poderoso do que o propósito milagroso que Deus tem para a vida de cada filho. É muito importante, eu acho, a gente falar, porque para quem não cresceu num contexto de comunidade, é difícil imaginar algumas coisas. Por exemplo, uma criança com 6 anos pedindo algo na feira, era essa a idade, mais ou menos? Não que a gente não veja, mas eu digo assim, para quem não passou pela experiência, é muito difícil ter a dimensão do desespero, do abalo emocional. É claro que você vai convivendo ali, você vai vivendo e aqui vai virando uma realidade natural, né? Como você mesmo já citou. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre alguém que viveu nesse contexto para que todo mundo consiga entender a dor. E é importante, no meu ponto de vista, porque eu acho que isso desperta nós, como cristãos, a igreja. Porque a gente fala na igreja, por exemplo, vamos arrecadar alimentos para levar na comunidade. Sim. A gente pensa, vamos fazer um ato de caridade, né? Porque você nunca esteve naquele lugar. É aquilo, né? Você só sabe o que é misericórdia quando você precisa de misericórdia. Então, ouvir você falar disso me faz, pelo menos, ter um pouco de dimensão que é muito mais sério do que eu posso imaginar. Né? Uma criança carregada no ombro de um traficante, certamente ele ia espancar ou matar. Certamente, né? Mas eu nunca vivi essa experiência. E por isso que é importante ouvir você compartilhar sobre isso. E Tiago fala isso, né? A verdadeira religião Sim, é cuidar do órfão e da viúva. Ele fala assim, me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostro, né? A minha fé ali com obras. E aqui eu consigo olhar para 2 personagens. Para você que pode estar passando uma situação difícil com a sua família, com seus filhos, uma situação muitas vezes não tem condições para o aluguel, para a moradia, questões mesmo de dignidade. Uhum. Você pode estar pensando que nada pode ser feito, você pode pensar em perder a sua cabeça. Esse é uma persona. Do outro lado, tem um irmão em Cristo. A maioria das vezes, Satanás vai colocar na sua cabeça que você não tem o suficiente. Biblicamente, espiritualmente, nem a nível de condições financeiras para servir o outro. E muitas vezes o seu pouco vai levar transformação para aquela família que está precisando. Eu falo isso porque o Dário tinha apenas 13 anos. Então já era uma criança conduzindo outra criança para Cristo. Olha a importância de nós olharmos para as crianças e os adolescentes, os jovens da nossa igreja, a nível de capacitá-lo, colocar o coração deles para entender a dimensão do milagre que é a salvação. Verdade. Porque quando a gente fala de salvação, é o sozo. Ele salva, ele cura e ele liberta. Então, quando eu encontro Jesus, eu sou salvo, sim, já do meu pecado, encontro a eternidade, mas ele ainda estava ali me curando de tudo que eu estava vivendo, me curando de tudo que eu ia viver ainda, que eu nem sabia que eu ia enfrentar agora. Antes era uma luta na rua, agora é uma luta dentro de casa. Sim. De humilhação, de ser colocado para fora, ser considerado indigno de estar dentro de casa, só porque eu estava falando de Jesus, né? E também a libertação de todos esses traumas, sabe? Porque o Senhor não deixou que isso me parasse, mas Ele fez isso ser um combustível para que eu anunciasse os grandes feitos dEle em todo tempo e fora de tempo. Pregar a palavra, né? Eu acredito que o que a gente precisa entender bem aqui
é o que Jesus mesmo ensina em Lucas 10, né? O maior milagre que uma pessoa pode viver é ter o seu nome escrito no livro da vida. Em outras palavras, o maior milagre é a salvação.